Olá, então estamos aqui para fazer um vídeo para o Verdes Hábitos. Estou bem feliz em começar essa nova trajetória, trazendo conteúdos, assuntos relevantes e principalmente um pouquinho da minha vida para você. E hoje, quem eu estou recebendo? Danusa Lobo. Uma experiência incrível que nós vivemos esta semana e que eu preciso registrar o que a gente fez por aqui, o quanto eu aprendi e que também está acessível para você. Então vamos lá. Como eu conheci essa menininha aqui? Bom, eu faço parte de uma rede, né? Nós chamamos de Tecendo Redes, uma rede de apoio a propriedades rurais que está se articulando aqui na região metropolitana e na Serra, né? Para que a gente possa contar com o talento, com as habilidades, com os conhecimentos de outras pessoas, agricultores e também neo-rurais, que estão vivendo esse processo de saída da cidade e vir morar, trabalhar e ser feliz no campo, né? Isso é uma coisa super interessante que está acontecendo hoje, mas que a gente não foi preparado ainda para isso, né? Temos tanto para aprender, temos tanto para fazer, e a gente precisa de pessoas que possam nos apoiar nisso. Então, esses são os objetivos da rede. Também me aproximei muito da Dan e me encantei com o trabalho dela por indicação da Vivian Schaefer lá do Buraco da Lua. E fiquei curiosa em conhecer essa menina que adora ouvir música e que faz parte, né? Quando ela está na horta, quando ela está na mandala, quando ela está no pomar, ela integra essa paisagem de forma muito sábia, uma ausculta à natureza, aos seres que estão ali, apaixonada por formigas. Eu vou perguntar para ela sobre as formigas, que às vezes a gente quer que elas vão embora, mas elas são um grande indicativo para o nosso trabalho. E aí tivemos a oportunidade, nesses últimos 5 dias, contar com o trabalho da Dan aqui. Mas antes da gente falar do que a gente aprontou, Dan, bem-vinda, obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui, por conversar comigo. E aí, te apresenta, conta pra nós quem é Dan e fala do teu trabalho. Bom, obrigada eu, né, primeiro de tudo pelo convite, pela estadia, por estar aqui, foi muito especial. E, bom, eu sou agricultora, iniciei minha trajetória com agricultura urbana, então participei de algumas hortas comunitárias, hortas de instituições de ensino, e sou uma apaixonada pela agroecologia, gosto muito de plantar. Com 30 anos eu descobri esse dom, assim, essa facilidade em cultivar plantas, né? Sempre gostei, sempre estive muito próxima das plantas, sempre tive os meus vasinhos, as minhas plantinhas perto. E com 30 anos eu saí então da faculdade e fui pra praia eu sou de Tramandaí e voltei pra praia então com um desejo de fundar uma horta comunitária. Que legal. E ali eu nunca tinha feito um canteiro, nunca tinha plantado alface, nunca tinha plantado comida de verdade. E lá eu descobri então que eu gosto muito de fazer isso e que eu tenho muita facilidade, que eu sei fazer isso. E de lá pra cá, isso foi em 2016, de lá pra cá eu nunca mais parei. E passei por vários lugares, tive várias experiências, aprendi muito. E ano passado comecei então a perceber uma demanda assim, de pessoas que estão saindo da cidade, indo morar no campo e que têm esse desejo de ter uma horta, de cultivar parte da sua alimentação e que muitas vezes não sabem nem por onde começar, né? E vi nisso uma oportunidade assim de me desenvolver como agricultora, né? Conhecer outros espaços, poder contribuir com essas pessoas e transformar essas paisagens, assim, né? Transformar as hortas em lugares mais produtivos, né? Ter alguns atalhos, assim, oferecer alguns atalhos para quem está querendo começar a produzir os seus alimentos, conhecer um pouco
de práticas, né? Conhecer, ter um pouco desse olhar amigo da natureza, amigo das formigas, dos cupins, né? Então, ano passado teve um incêndio em Camaçara, né? E tudo começou ali, né? Eu morei em Camaçara em 2020 e depois no incêndio eu já não estava mais lá, mas eu fui para ajudar após o incêndio e como eu já tinha passado por vários lugares, eu sabia de outros lugares que tinham recursos que a gente naquele momento estava precisando, né? E ali eu tive essa ideia assim de não só ir nesses lugares e contribuir com a agroecologia, né? Contribuir com esses meus olhares mais abundantes, mas também de fazer essa rede, né? De ir em todos os lugares e interligar esses lugares com os excedentes, muitas vezes de um lugar é a necessidade de outro, né? Então isso também é parte do meu trabalho, assim. Eu não quero só vir aqui e te ajudar na horta, te ajudar na mandala, mas eu também quero levar um pouquinho daqui para Vive, levar um pouquinho da Vive para Camaçara, trazer um pouquinho de Camaçara para cá e de todos os outros lugares que eu caminho, né, que eu vou. Então é um pouquinho de polinização assim também. Não, e demonstra na prática a interdependência que nós todos temos. Sim. E que a gente acha que está sozinho, né? Ou que a gente quer viver uma vida autossustentável. Nós não somos autossustentáveis, nada, né? E é interessante porque a gente traz vários referenciais, por exemplo, o Eurico Viana, né? No ano passado a gente teve a oportunidade de fazer um curso sobre planejamento de propriedades rurais aqui, que é mostrar a importância de você identificar um lugar onde você vai viver, mas que ele não se torne uma escravidão. Sim. E não se torne um sofrimento, né? Porque a gente precisa de vários talentos e várias habilidades, que não só ir para a horta, capinar, colher e tal, né? Porque esse espaço aqui, ele é um espaço, como tu disseste, abundante. A gente precisa de tudo, principalmente aproveitar, né? Saber curtir, viver de forma simples, né? Resgatar essa conexão com a natureza que a gente perde muito na cidade, né? Eu percebi isso muito. Chover na cidade é um problema. Sim. Só que quando a gente está aqui e passam-se 3 semanas, 4 semanas e você não tem chuva, isso é um problema para nós. A chuva sempre é muito bem-vinda, né? Quando você está com o ambiente preparado também, onde quando você não degradou, né? Quando não tem solo exposto, que a água vem e traz enxurrada, né? E degrada isso. Bem interessante, Débora. E aí eu queria te perguntar o seguinte, quanto à tua formação, que eu achei bem legal. A gente conversou durante 5 dias e tu me trouxeste assim, um pouquinho de cada referência, teu conhecimento muito diversificado, e isso mostra como, por exemplo, hoje as pessoas, eu vou fazer um curso de agrofloresta, vou fazer um curso de permacultura, ou vou estudar, sei lá, um determinado conhecimento. Ele não é estanque, né? Não. Todas as práticas, elas são ferramentas para que a gente possa olhar para o nosso lugar e ver aqui qual delas vai me ajudar e em que determinado momento. Né? Não são coisas assim, eu só faço agrofloresta porque é a única que existe. Não, existem situações, técnicas, práticas, olhares que aquela metodologia nos desperta. Né? Então, enquanto mais a gente conseguir fazer essa costura, né, mais benefícios a gente vai obter, né? E falando em carregar pedacinhos, vamos falar de formiga. Nós estamos no pleno verão, tá todo mundo com fome, né? Hoje eu disse que eu tava louca de vontade de comer uns verdes abundantes, né? Saladas gostosas e tal. Mas lá na horta tem várias colônias, né, tomando conta. O que eu faço com elas? Como é que eu estabeleço um papo assim, reto com as formigas? Isso é muita intuição, assim, né? Muito tá aberto para o que o ambiente está te mostrando, né? O que eu não estou fazendo, então? Eu tenho um relacionamento bem
bem íntimo com as formigas. A primeira horta que eu tive, né, foi a Horta dos Formigueiros, lá em Tramandaí. E a horta, sugestivo o nome, a horta era um terreno baldio que foi durante muitos anos depósito irregular de lixo. Então tinha de um tudo lá, né? Durante anos e anos o pessoal colocava caliça, resto de poda, grama, tudo que não queria mais ia parar naquele terreno. E quando a gente resolveu então ocupar esse terreno, a gente começou a limpar e fazer pequenos montes, né? Aqui a gente vai colocar o que é matéria orgânica, aqui vão ser as caliças, lá vão ser restos de sofá e tal. E no fim dessa semana de trabalho de limpeza, a gente viu que nesse monte que era uma matéria orgânica, tinha se instalado um enorme de um formigueiro. Caramba! E ali tinha vários formigueiros, na real, porque tinham todos os tipos de formiga ali. Tinha desde a formiga cortadeira, as pequenininhas, né? Tinham várias formigas, porque isso também é uma coisa, né? Tem muitos tipos de formiga. E a gente começou a ver, então, que quando a gente mexia em um lugar, tirava a primeira camada de vegetação, logo em seguida elas começavam a levar essa vegetação para cima daquele lugar e se estabelecer ali e começar a fazer um novo formigueiro ali. E nessa observação, eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu gosto de parar e ficar olhando, entendendo a paisagem. E nessa observação eu percebi então que a gente, quanto mais a gente mexia, mais elas também vinham e mexiam naquele solo, né? Então elas estavam fazendo um trabalho ali que a gente estava desfazendo o trabalho delas, né? Então num solo onde está compactado, onde está muito duro, as formigas elas vão vir porque elas fazem caminhos por baixo da terra, né? A gente pode olhar aquele formigueiro ali, mas ele é só a entradinha delas, né? Elas estão caminhando por muitos túneis e por muitos metros embaixo daquilo ali. E quando chove, a água tem espaço para entrar no solo, né? O ar também, então que isso é muito importante. E dentro, lá no fundo, tem o fungo delas, né? Que é um grande decompositor, porque elas não se alimentam das folhas que elas estão retirando do solo, né? Da superfície do solo, elas se alimentam desse fungo. Então esse fungo ele tá ali decompondo essa matéria orgânica, gerando alimento para elas, açúcares para elas e também gerando matéria orgânica para a gente, né? Disponibilizando esses nutrientes das folhas e da decomposição para as plantas, né? Então eu trabalho junto com as formigas. A gente faz o canteiro e elas vêm, se estabelecem ali e a gente planta do lado delas. Eu costumo dizer que eu tenho um pacto com formigas e com aranhas, então eu converso muito com elas, deixo alimento para elas e planto alimento pra gente, né? Às vezes elas vão comer o alimento que é da gente, se a gente não plantar ele no momento certo, da forma certa, né? Com o solo certo, no tempo certo, porque a gente às vezes quer plantar um brócolis, uma salsa e o nosso solo ele ainda não está pronto para isso, né? Assim como a agrofloresta trabalha a sucessão, né? Na horta a gente também trabalha a sucessão, né? A gente tem ali tempo para curtir aquele solo, para plantar as coisas, começar pelo alface, até chegar no brócolis, até chegar na salsa, até chegar no tomate, né? Todo mundo chega e quer plantar tomate, né? Alface, rúcula, tomate. E cada coisa tem um tempo, né? Cada coisa tem um estágio sucessional, né? Não adianta a gente querer também colocar um cítrico, uma árvore, uma frutífera num lugar que está no capim ainda, né? Então tem toda uma estrada até a gente chegar nas coisas que a gente quer e que a gente perde isso, né? Tem o imediatismo, né? Exato, a gente está na cidade, a gente quer tudo para ontem, né? Tudo tá na prateleira, né? Então a gente não tem esse tempo das coisas, né? Esse curtir cada momento, né? E eu acho que a horta traz isso, assim, pra gente, essa presença no hoje, né? Tá, o que eu tenho hoje? O que eu consigo trabalhar hoje, né? A formiga faz
muito um trabalho que às vezes a gente não faz, né? Ela vai lá e depena um pé de, sei lá, de cítrico. Sim. Né? Mas ele não está preparado para estar na torreira do sol do verão, né? A gente precisa fazer uma poda nele, a gente precisa fazer um preparo, um adubo, alguma coisa para ele conseguir passar pelo verão. Então, se a gente não faz, a formiga vai lá e diz: ó, galera, esse cítrico aqui não vai aguentar perder tanta água no verão, vamos tirar as folhas dele para ele conseguir passar por esse tempo. Sim. Né? Então, elas estão trabalhando para a gente também. E é incrível que a gente fala em formiga, né? Quando tu chega, ou fala com a maioria das pessoas, falou formiga, pensou no veneno, né? Qual é a isca, o que eu vou fazer para afastar a formiga? Cara, eles são muito mais inteligentes que a gente, sim, né? Muito mais sensíveis, né? Sensíveis. Ah, que legal. Então, acho que tem muito trabalho aqui na horta, né? Ou deixa passar aí o tempo delas. E é isso, trabalhar com as estações também, né? Não adianta agora nessa torreira do sol, que hoje tá fresquinho, né? Mas semana passada a gente tava derretendo. Então agora, nesse momento, a gente querer ir plantar as coisas, né? Uma sementinha, uma plantinha recém-nascida, ela não tem estrutura ainda para aguentar esse calor, né? Então, essa época é a época da gente se resguardar e planejar o nosso ano, né? E trabalhando com as coisas que a gente plantou ao longo do ano, né? Beneficiando as coisas que a gente tem, colhendo as coisas que a gente plantou ao longo do ano, para ali em março, abril, a gente recomeçar os plantios até a primavera, início do verão, né? Então a gente também trabalhar com as estações do ano é bem sensível, assim, importante, uma coisa que a gente perde, né, quando a gente está na muvuca da cidade, assim. E bem interessante, então já vamos entrar nesse assunto, né? Por que a Dan veio aqui? Para ter esse momento de planejamento. Então a gente começou a semana, né, fazendo uma geral, assim, conhecendo a área, fazendo um reconhecimento, porque desde o momento que nós chegamos aqui, a gente foi construindo os espaços, foi abrindo clareira, foi manejando uma horta, né, uma pequena área mais adensada para abrir espaço para roça, para horta. Mas isso ainda de forma muito intuitiva, apesar dos cursos e tudo, né, a gente foi fazendo. E na verdade acho que não está errado, né, porque é fazendo que a gente aprende, né? Ontem mesmo a gente conversava sobre a importância de se fazer uma espiral de ervas, né? Ele pode implodir em algum momento, mas você ter a experiência de observar qual foi o comportamento daquela planta, se ela é de sol, pleno sol, e você colocou na sombra ou vice-versa, só observando isso que você vai dizer, bom, eu já fiz e já sei que assim não dá, né? Saindo da teoria ou da informação ali que consta no pacotinho ou que vem na embalagem, né, que você compra. Então a gente fez esse passeio geral e passamos então a mexer com as sementes, né? Quer contar de repente assim, como é que você chegou, as coisas que você foi observando, como é que a gente ocupou essa semana aí e o que nós estamos planejando? Pois é, a gente fez esse reconhecimento da área, né? Eu sou, já disse, bem observadora, então eu gosto de chegar e te encher de perguntas, né? Vou perguntar de tudo e ir observando, assim, o que foi feito em cada espaço, qual foi a trajetória, né? E uma coisa importante, né, para dizer que cada lugar tem as suas características, sim, né? Não existe um modelo, né? Eu acho que isso é uma coisa rica do teu trabalho também, né? Porque não é impor um modelo. Olha, se você se tu quer fazer uma horta, tem que ser desse jeito, né? Tu tem que plantar essas coisas. Não, né? É a digital da complexidade que a gente vem estudando, né? Que tipo de espaço tem que ser construído para esta família, né? Cada lugar tem a sua paisagem, isso, né? E os seus guardiões também. Não adianta eu querer chegar aqui e colocar uma horta enorme que vai te demandar um monte de tempo se tu não tem esse tempo, né? Se tu não tem essa disponibilidade de estar na horta, né? Se o teu foco é outro, né? Então, cada lugar vai ter uma peculiaridade, assim.
não existe uma receita de bolo, né? Não existe não, nós vamos chegar, vamos fazer canteiros aqui virados para o norte, vamos plantar tal e tal coisa. Não, sabe, por que eu vou plantar couve se a Vivi não gosta de couve? Né? O que eu vou colocar nesse espaço? Como que a gente vai construir essa horta que vai atender a tua demanda, a tua família? Sim. Né? Porque a gente tem essa digital dessa complexidade, né? A gente tem os nossos anseios, nossas vontades. Não adianta eu chegar aqui e querer te fazer uma agrofloresta se tu não tem espaço de sol e no futuro tu vai transformar tua horta numa floresta pra quê? Teu filho no futuro vai plantar o quê se a gente fizer uma agrofloresta na tua horta? Né? Então tudo isso a gente tem que ter esse olhar e ir trabalhando com o que o espaço nos dá, né? O que a gente tem disponível, né? Tem ali, a gente tem os princípios, né? Mas o como vai depender de cada lugar, né? Isso pra mim é muito rico, assim, de ter passado por muitos lugares, né? Então eu tenho muitas experiências, assim, de o que eu fiz na aldeia que eu consigo fazer aqui, né? O que eu fiz lá na Vive que aqui não vai dar para fazer, né? Então a gente vou juntando esses quebra-cabeças, assim, e vamos transformando todos os lugares, né? Para ser o mais abundante dentro do que tu precisa, né? Dentro do que tu quer. Porque não adianta chegar aqui e a gente fazer uma horta super abundante e tu não ter tempo para cuidar. Ou também muito excedente, e ficar perdendo esse alimento que acaba se desperdiçando. Exato. Né? E aí depois desse reconhecimento a gente foi para sementes. A gente foi organizar as sementes. Sementes é um grande quebra-cabeça, né? A gente ao longo do tempo vai acumulando um monte de semente e isso é bem clássico, assim. Uma das minhas primeiras coisas é chegar então me dá aqui essas sementes e vamos conversar sobre elas, né? Porque semente boa é semente que tá na terra, né? E a gente guarda muito semente, tem aquela caixinha de preciosidades de semente e quando a gente vê, a gente perde a semente porque ela não foi bem acondicionada, não foi pra terra no tempo certo. Perdeu o poder de germinação. Né? Então eu gosto de chegar, organizar, ver isso, né? Organizar essas sementes e separar. Isso aqui a gente precisa plantar imediatamente pra gente ver se ainda tem viabilidade. Isso daqui a gente vai guardar para a próxima estação. Isso aqui é de outono, isso aqui é de inverno, isso aqui é de verão. Deixar as coisas bem organizadas para quando a gente for fazer esse movimento de plantar, a gente ter essa facilidade também de chegar e pegar aquela caixa que é das sementes da época. Né? Não perder muito tempo em separando semente ou plantar uma alface que é de verão no inverno, né? Ou sei lá, plantar um brócolis de inverno no verão e daí aquela planta fica sofrida, é atacada pelas formigas, pelos lagartos e daí a gente, né, tem como chama assim, a gente se frustra, né? Muito por plantar as sementes na época errada. Então, também ter esse olhar, assim, essa organização, eu acho que é bem importante. Foi ótima a forma como você fez de separar pelas estações, né? E também fazer um inventário, né? Tipo assim, será que tem, será que não tem? Já tá tudo ali, né? Listado, né? Que a gente sabe que tem e principalmente, bom, o que tá faltando? E aí tu vai em busca da semente ou do fornecedor ou de uma troca com um vizinho, enfim, ou vai fazer rodar essa semente. E uma coisa bem legal que a gente estava conversando, né? Que dar uma semente, cultivar um vasinho de flor ou fazer uma muda e oferecer isso para alguém, né? É aquele sentimento de quando tu traz para casa, né? Uma mudinha, uma semente, tu sempre vai lembrar daquela pessoa, né? É um amor que viaja, né? Porque tu vai regar aquela plantinha, tu vai lembrar, tu vai mandar uma energia boa para essa pessoa e isso se perpetua, né? É muito lindo, é muito mais do que a gente ter um filho, plantar uma árvore e como é que é? Escrever um livro, né? É de saber que aquela tua atenção que tu deu para aquele serzinho ali continua caminhando por aí, isso é bem legal.
E depois das sementes, a gente partiu pro desenho, né? Pro desenho do ano, né? Pro desenho do ano. A gente foi pegar essa energia de verão, né? De planejamento. Agora a gente já saiu, mas a gente estava em Capricórnio, né? Que tá ali bem na terra, bem centrado, então, para planejar o ano, né? O que a gente vai fazer, quais são as demandas, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo. Né? Então a gente parou, olhou mês a mês, né? Depois a gente vê o que tu tinha de sementes, o que tu quer plantar, né? O que a gente vai fazer ao longo desse ano para tu colher as coisas que tu quer. Né? Então a gente fez ali um calendário, pegou o calendário biodinâmico, né? Que é uma ferramenta bem legal, assim, bem importante da gente usar, né? Para também saber quais são os dias bons, os dias interessantes a gente está fazendo esses plantios para trazer isso para o nosso planejamento. Não, né? E uma coisa bem interessante que a gente fez, até para mostrar que a nossa ansiedade em pegar uma semente e botar na terra e depois acaba se frustrando porque não deu, nós temos um período, e eu fiquei com um monte de tema de casa, que é preparar o solo, alimentar o solo, preparar a compostagem, né? Fazer muita compostagem, trazer matéria orgânica para cá, né? E porque nós vamos chegar em março e vamos literalmente fazer os canteiros, né? O que tiver que colocar no solo vai estar ali já, né? Se processando com a chuva, né? Aquela microbiota, né? Do solo vai estar se alimentando, e quando a gente for preparar os canteiros e deitar as sementes nos berços, a coisa já tá pronta, né? E não é fazer uma coisa de hoje para amanhã, né? Tu disseste que tu gosta de fazer um canteiro e esperar uma semana, dar um tempo. E eu percebia que raramente eu fazia isso. Era aquela coisa assim, olha, hoje veio alguém me ajudar, vamos pra horta. O que nós vamos plantar? A sementinha, ou o brotinho, ou a mudinha que eu comprei na agropecuária. Chega ali e coloca na terra. Quer dizer, não que a coisa seja mais complexa que isso, mas é a gente poder observar esse longo período de tempo. Eu não estou aqui por um mês, a gente não está no campo, não está no mato para viver uma estação, né? É a gente fluir nesses ciclos, né? Tu vai fazer o trabalho da formiga, Isso. Né? De trazer essa matéria orgânica para o solo, de deixar essas coisas irem se decompondo, ir se estabilizando, né, para num momento mais propício a gente organizar esse canteiro, deixar tudo arrumadinho, para depois, num outro momento, a gente chegar com essas plantas, né, chegar com essa semente, com essa muda, quando as coisas já estão estabilizadas. Né? Então isso também faz parte do planejamento, né? A gente precisa saber esses passos para poder seguir eles de uma forma mais ordenada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Num dos cursos que a gente fez de agrofloresta com o Namastê, uma coisa que me gravou muito a pontualidade, né? A intensidade da afirmação dele. Canteiro bem feito é um canteiro para 3 anos. Sim. Né? Porque a gente vê aí muita monocultura de alface, muita monocultura de repolho, aquele solo descoberto, e que o pessoal reclama que é um trabalho árduo, que tem muita capina. E aí? Canteiro é isso, é uma coisa que vai ficar ali um bom tempo, né? A gente vai fazer um canteiro, vai cobrir ele direitinho, já vai fazer com uma ciência, né? Não é só chegar, meter a enxada de qualquer jeito e levantar um canteiro. Vai fazer ele direitinho, bem escoradinho, bem tapado, né? Pra gente poder ter várias culturas ali, né? Pra gente poder fazer... Eu uso a tecnologia, né? A estrutura da agrofloresta dentro da horta. Então, geralmente eu não vou transformar a tua horta numa floresta, mas eu vou usar os princípios. Então a gente vai plantar em todos os estratos e em todo o tempo. Né? Ao longo de um ano tu vai estar colhendo ali naquele canteiro. Então nós vamos plantar várias coisas ordenadas, né? De montar esse quebra-cabeça certinho para tu poder colher o alface e o milho. Né? A gente não vai necessariamente plantar tudo junto, mas a gente vai ter a estrutura certinha para tu aproveitar bem esse espaço. Né? Então, tu vai fazer um canteiro. Muita colheita! Muita colheita.
E falando de tempo, né, pra gente não se alongar também, a gente ficaria horas aqui. Foram 5 dias de papo, gente, tá? E a gente tá abreviando aqui em 30 minutos. Mas a gente, dentro do planejamento da horta, das atividades que a gente vai continuar fazendo aqui, a gente quer deixar um convite também, né? Sim. Que a Dan vai estar aqui em junho, no outono, pra gente fazer o quê? Uma expedição, uma caçada de cogumelos. Eu gosto bastante também de cogumelo, de punk. E daí em julho nós vamos fazer um reconhecimento de cogus, vamos andar por aí e coletar e aprender um pouquinho a identificar os cogumelos silvestres. E depois em setembro, na primavera, daí a gente vai falar bastante sobre punk, sobre os matinhos comestíveis, como a gente identifica, o que a gente pode comer, como que a gente pode preparar. Parar de brigar com o mato, né? Parar de brigar com o mato. Se eles são resistentes, nascem, crescem, se reproduzem, se multiplicam sem a nossa intervenção, é porque eles estão ali por uma finalidade. E a gente precisa aprender isso, né? E apurar o paladar, né? Descobrir como levar ele para a mesa, como fazer pratos gostosos, eu amo manjericão, mas eu não abro mão do meu pesto de dançagem e picão preto, que é absolutamente incrível. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Curtam, compartilhem, mandem perguntas, comentários aí no verdeshábitos.com.br, porque a gente continua querendo cada vez mais encontrar terrenos férteis e corações livres para a gente viver uma vida cada vez mais plena e conectada com a natureza. Um enorme beijo para todos vocês. Dan, valeu. Muito obrigada. Até março, a gente se vê de novo. Foi um prazer, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Tchauzinho. Seja bem-vindo aos Verdes Hábitos.